Bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos deu, mais uma semana, mais uma oportunidade de acordar hoje, de viver para Ele, de colocar Ele sempre em primeiro lugar, né? De ser dele, né? A gente se preocupa muito com as coisas do mundo, se preocupa muito com as coisas da família, nossas coisas, e às vezes esquece de colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas a Ele sim sempre toda a honra, toda a glória, né? Colocar Ele em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e a gente esquece dessa palavra do Senhor, né? Se preocupa muito, né? Quer fazer, e às vezes a preocupação é tão grande que a gente faz igual Marta, quer fazer com as nossas próprias mãos, preocupar com o que fazer. E é nessa manhã que eu vou orar, né? A pastora Samira Tarroca, a pastora Genesi quer fazer a oração inicial aí por nós, pelo devocional, pela Pode ser? Elaine. Pode? Glória a Amém. Deus. Amém. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai Celestial, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós queremos te agradecer pelo novo dia, uma nova semana que se inicia, e nós te louvamos pelo dom da vida, pelo teu grande amor demonstrado em nosso lugar. Obrigado. Agora colocamos a vida da irmã Elaine, Pai, nas tuas mãos, usa com poder, graça, usa na unção do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, que ela venha ser, Senhor, ó Deus, canal de bênção para cada uma de nós. Ó Senhor, nós louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Seja bem-vinda, Elaine. Deixa Deus lhe usar mais uma manhã. Seja uma Amém. manhã que o Senhor tenha uma mensagem, um recado para nossos corações, né? E Amém. vamos com fé. Amém. Amém. Gente, me desculpa que eu tô bem gripada ainda, mas muito gripada. Ontem eu troquei o remédio e agora eu acredito que agora vai. Me deram um antibiótico mais forte. Acredito que agora vai e resolve esse negócio. E já acaba com isso, em nome de Jesus, né? E ontem nós já oramos, falei, Senhor, não é o remédio, é o Senhor. E Senhor tem misericórdia de mim, porque eu preciso viver, trabalhar. Minha vida não pode ficar parada, não. Vamos lá, esse final de semana eu tive no culto da Jubampib, e lá foi falado sobre Pedro, né? A história de Pedro, e me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção a história que foi contada ali sobre Pedro. E eu tirei algumas lições daquela pregação, de algumas lições da vida de Pedro que eu queria compartilhar com vocês. Então, eu vou estar compartilhando com vocês. Pedro, ele foi um dos primeiros discípulos que Jesus resgatou. Ele foi um dos primeiros discípulos que Jesus escolheu na caminhada dele. Quando Jesus começou o ministério, Pedro já estava caminhando com Jesus. E uma das qualidades de Pedro, e que foi uma das mais, que poderia assim ser, entre aspas, assim, o que derrubou Pedro em algum minuto da sua vida, é que Pedro ele era muito emocional. Ele tinha as emoções dele muito afloradas. Pedro era muito, muito sanguíneo. E uma das coisas que Pedro era, ele era muito autoconfiante. Ele confiava muito em si, e a Bíblia nos prova isso, em alguns versículos da palavra do Senhor. E a Bíblia é bem clara quando ela diz que aquele que está de pé, ele tem que cuidar para que não caia. E Pedro, a sua autoconfiança, ele era muito autoconfiante. A minha voz tá bacana, hein? Vocês estão ouvindo bem? Mesmo eu falando baixinho assim? Pedro tinha uma autoconfiança tão grande Amor, nele, tão grande, que ele começou meio que se achar um pouquinho, né? Então Pedro, ele era visto por Jesus como o melhor amigo dele, né? Ele é dos 3 discípulos, um dos mais próximos de Jesus. Pedro, ele participou dos melhores momentos da caminhada com Cristo ali, na caminhada com Jesus, né? Pedro, ele vivencia uma experiência de andar sobre as águas. Ele afundou, né? Mas ele também vivenciou a boa mão do Senhor sobre a vida dele. Pedro teve a experiência de sua sogra ser curada. Pedro participou ali também do episódio da transfiguração, isso que fala lá em Mateus 17.
Pedro, ele era um líder nato. Pedro era líder. A palavra de Deus, alguns pedacinhos em Mateus mostra que Pedro, a liderança de Pedro, ele sempre estava falando em nome dos discípulos. Ele sempre estava... Pedro aparece muito ali na caminhada com Jesus. Pedro é muito citado, porque pela sua autenticidade, por falar o que pensa, por sempre estar ali. Não, Jesus, não é assim, é assim. Pedro, ele tem a audácia ainda de um dia repreender Jesus, quando Jesus, lá em Mateus 16, 22, ele fala sobre a sua morte. Pedro fala, que isso, Jesus? Isso nunca vai acontecer, como dizer, eu tô aqui. Nunca, se depender de mim, isso nunca vai acontecer. E Jesus, o próprio Jesus, dizendo que ele ia ser morto e ser entregue, Pedro, não, aqui isso não vai acontecer, porque eu, praticamente, Pedro quis dizer isso, eu estou aqui. Eu não vou deixar isso acontecer. Pedro tinha uma autoconfiança muito grande nele. Uma autoconfiança de Pedro era perigosa, né? E acaba levando Pedro para um campo de perigo. Porque quando nós somos muito autoconfiantes naquilo que nós fazemos, que nós pensamos que nós somos alguma coisa, nós começamos a colocar Jesus meio que de lado na nossa vida. Né? Eu posso, ou eu consigo. E lá em Mateus 26, 31, na última ceia do Senhor, do 30 ao 35, na última ceia do Senhor, na celebração da Páscoa, Jesus estava ali com seus discípulos, ele fala, olha gente, alguém vai me negar. E aí os discípulos começam a perguntar, será eu, Senhor, que iria te negar? E o Senhor fala, algum de vocês irá me negar. E o Senhor já dá uma alerta para Pedro, algum de vocês irão me negar. O Senhor já deixa claro que mesmo a gente caminhando com Jesus, mesmo a gente andando com Jesus, mesmo a gente ter visto todos os milagres como Pedro viu, né? Pedro era um dos discípulos mais queridos de Jesus, o amigo de Jesus. E nessa ceia, eles batendo um papo ali, Jesus fala mais uma vez de sua morte, fala mais uma vez que alguém irá trair. E Pedro mais uma vez, não. A autoconfiança de Pedro. Na realidade, eu acredito que Pedro tinha uma intenção boa no seu coração, né? Tem um ditado popular aí que diz que o inferno está cheio de boas intenções. Eu não vou lá para provar se tem mesmo. É um ditado popular. E nenhum de nós vamos lá provar se é isso verdade. Mas Pedro tinha uma boa intenção no seu coração, porque Pedro amava Jesus. Pedro caminhava com Jesus. Pedro vivenciou o milagre de Jesus. A intenção do coração de Pedro era mostrar para Jesus, Jesus, eu te amo tanto que isso não vai acontecer. Eu acredito tanto que o Senhor é poderoso que isso é impossível acontecer. Se eu morrer na mão de homens, é impossível isso acontecer. A intenção de Pedro não era duvidar de Jesus, rebater de Jesus, bater de frente com Jesus, chamar Jesus de mentiroso. Mas Pedro, ele amava tanto Jesus que ele se negava a acreditar nisso. E ele acreditava tanto em si próprio que ele falava, se depender de mim, isso não acontece com o meu mestre. Se depender de mim, isso não vai acontecer. Porque eu estou aqui, eu sou assim, eu faço, eu aconteço, eu faço. E lá em Lucas 22, eu vou ler para vocês, do 54 ao 62. Deixa eu pegar aqui. Vou ler para vocês, é um pouquinho longo, mas preste bastante atenção no que aconteceu com Pedro aqui, é onde que entra na realidade o que eu quero dizer. Então, prendendo, o levaram e puseram em uma casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia Jesus de longe. Guarda essa palavra aí. Pedro seguia Jesus de longe. E havendo acendiado fogo no meio do pátio, estava todos e assentou-se Pedro ali também. E com certa criada, vendo o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos em Pedro e disse: este também estava com ele.
Porém, Pedro disse: eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: eu não. Esse homem não sou eu. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Vou parar por aqui por enquanto. Na última ceia, o Senhor disse para Pedro: olha, ainda hoje alguém irá me trair. Ele estava falando de Judas. E Pedro, ali naquela ceia, ele fala assim: não, Senhor. E o Senhor vira para ele e fala assim: Pedro, olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro: eu jamais faria uma coisa dessa com o Senhor. Jamais, Jesus. Olha a alta confiança de Pedro. Jamais faria algo com o Senhor. E logo depois, no versículo, isso é lá em Mateus se cumpre. Pedro nega Jesus 3 vezes. Gente, eu fico imaginando a cabeça de Pedro quando o galo canta. Pensa, pensa. Eu fiquei viajando assim, falei: Jesus, quando o galo cantou, o que aconteceu na cabeça de Pedro? Porque Pedro ele tinha as emoções muito afloradas. Eu me vejo muito em Pedro assim. Eu acho que eu ia me desabar, que foi o que Pedro fez, né? Ele se retirou e chorou amargamente. Mas ele chora amargamente por causa de uma coisa que acontece aqui. Lá no versículo 61 fala assim: no 60, o galo canta e Pedro nega Jesus. Lá no 61 diz assim: e virando-se o Senhor, olhou-se para Pedro. E Pedro lembrou das palavras do Senhor, quando ele havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Pedro se retira dali e chora amargamente. Hoje nós temos sido muito como Pedro. Se eu te perguntar para qualquer pessoa que está nesse devocional hoje pela manhã, te falar assim: você tem um milagre para me contar? Eu tenho. Eu tenho. Você tem cura? Milagre de cura? Tem. Eu, Elane, tenho. Você tem provisão? Tem. Pedro também tinha. Ele estava lá quando o Senhor disse: olha, você pescou a noite inteira, joga do lado de lá. Joga, me obedece e joga do lado de lá. Vê o que vai acontecer. O que aconteceu? Houve a multiplicação ali dos peixes, né? Ele pescou como ele nunca tinha havido pescado antes. Eu já vivenciei milagres de cura. Pedro também, a sogra dele foi curada. Nós temos muitos milagres para contar, meus irmãos. Muitos milagres. E quando a coisa pegou pro lado de Pedro, que ele viu que as coisas estavam acontecendo, sabe o que Pedro fez? Ele começou a andar com Jesus distantemente. A palavra diz aqui, ó, lá no versículo 54, fala que Pedro acompanhava de longe o que acontecia com Jesus. E assim somos nós. Quando nós começamos a andar um pouco distante de Jesus, as coisas começam a dar errado. A gente começa a sentar nas rodas dos escarnecedores, como Pedro fez. Ele sentou nas rodas dos escarnecedores, ele estava sentando lá. E as pessoas vieram, ele estava num ambiente confortável, que era uma fogueira quente, confortável para ele, acompanhando tudo de longe, mas interessado nas coisas de Jesus, mas de longe. Ele estava num ambiente que era propício que ele negasse a Jesus. E muitas das vezes nós estamos em ambiente, porque estamos andando longe, longe do caminho, nós vamos nos conduzindo para ambientes propícios que nos fazem negar a nossa fé, que fazem a gente mentir, que fazem a gente negar Jesus.
faz a gente fazer coisas que não agradam ao Senhor. Todas as vezes que nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, toda vez que nós mentimos, toda vez que nós faltamos com a verdade, nós estamos dizendo para o Senhor: eu estou andando distante, eu estou te negando. Porque Jesus, o próprio Deus, ele é a verdade. Então não cabe em nós lábios mentirosos, nem a mentirinha e nem a mentirona. Não cabe a nós. Não faz parte da nossa identidade cristã, daqueles que são marcados pelo Senhor. E Pedro ali sentado naquela fogueira confortável, sentado nas rodas dos escarnecedores, aqueles que estavam julgando Jesus, falando da vida de Jesus, falando da vida do outro, e falando que Jesus era isso mesmo, e que tinha que crucificar Jesus mesmo. E eu imagino aquele cenário todo, isso aí não é a Bíblia que fala, é eu imaginando o cenário todo, Jesus ali, e eu penso, o cenário era todo propício para Pedro negar Jesus, porque ele estava longe do mestre dele, ele estava caminhando longe. E ali, no versículo 61, a identidade de Pedro é resgatada, porque virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor como lhe havia dito. Pedro lembrou, eu acredito que Pedro lembrou não só do que o Senhor havia dito para ele em relação ao galo cantar 3 vezes, que ele iria negar, mas Pedro, ele lembrou de toda a história que Jesus ele viveu com Jesus. Tudo aquilo que ele viveu com Jesus ali, eu acho que foi acendido no coração de Pedro. Porque a partir dali, Pedro sai para fora e ele chora amargamente. E eu coloquei aqui uma pergunta: por que Pedro chorou? E eu me coloquei no lugar de Pedro naquele dia ali. Eu falei: Jesus, eu choraria. Por que eu choraria? Eu choraria porque a minha autoconfiança em eu posso, eu faço e eu aconteço, caiu por terra. Ia cair por terra. Eu reconhecer que não sou ninguém. Não sou ninguém sem Jesus. Ninguém. Eu não sou ninguém sem Jesus. Eu choraria porque eu me vi ali igualada a Judas. Qual que é a diferença de Pedro para Judas? Judas só entregou Jesus. Mas Pedro, aquele que o amava, que era visto como o melhor amigo de Jesus, ele negou por medo do homem, do que o homem ia fazer, do que o homem ia dizer. E nessa manhã o Espírito Santo fala conosco: a gente não pode temer o que o homem vai dizer a nosso respeito, porque nós temos uma identidade. A gente não pode temer, porque na realidade, meus irmãos, que quando o Senhor ele te fala algo para você, ele fala assim: eu vou fazer algo por você, eu vou fazer algo em você, o Senhor falou com você, ele não falou com o outro. Então vai e faça, não importe o que o outro vai pensar de você. Vai e faça e conduza aquilo que o Senhor fez. E Pedro não fez isso. Pedro ele foi para a roda dos escarnecedores e ainda negou Jesus, negou que andava com o melhor amigo dele. Eu imagino o coração de Jesus, porque eu acho que Jesus ali na cruz, ali já sendo julgado, caminhando para ser crucificado, ele pensava: poxa, cadê os discípulos? Cadê aqueles que falavam que me amavam? Eles, ó, todo mundo deu linha e ficou Pedro, seguindo Jesus de longe. Mas Pedro estava lá. E o olhar de Jesus encontra Pedro naquela. Eu não sei se era manhã ou se já era tarde. Eles se encontram, o olhar encontra. E quando o olhar encontra Pedro, a identidade de Pedro é resgatada ali. Pedro chora amargamente de arrependimento, ele chora porque ele negou o amigo dele, ele chora porque ele se igualou a Judas, um traidor. Ele sente dor na alma, ele fala assim: como pode? Imagina o clamor de Pedro: como pode eu ter feito isso com meu Senhor? Como pode eu ter feito isso com meu mestre? Por que eu fiz isso? E eu acredito que Pedro ali ele se arrepende de todo o seu coração. E todos sabem que a partir dali, Pedro, ele vira um homem tão íntimo de Jesus, tão íntimo de Deus, né? Porque ali Jesus já foi crucificado, já foi para o céu. E o Espírito Santo começa a trabalhar tão fortemente na vida de Pedro ao ponto da sombra de Pedro curar as pessoas. Pensa nisso. Isso é intimidade. Pedro, ele vira um grande homem, ele marca a geração dele. Ele marca uma grande geração, né? E ele vivencia grandes milagres, maiores do que aqueles que ele viveu com Jesus, quando ele caminhava com Jesus. Então, o Senhor, hoje, nessa manhã, ele nos pede que nós não andemos longe dele. Mas algo que me chamou a atenção nessa palavra é que mesmo que Pedro
que mesmo Pedro andando distante, o olhar de Jesus estava sobre ele. E sabe qual que era esse olhar de Jesus sobre Pedro? Não era um olhar de acusação. Porque Jesus podia olhar para Pedro e falar assim, viu que você não é o que você pensa que você era? Viu que você não era tão forte como você imaginava? Jesus podia ter apontado o dedo para Pedro ali e falado N coisas para Pedro. Jogado na cara de Pedro tantas coisas. Mas sabe que o olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia, de graça, que deixou Pedro constrangido ao ponto de sair dali e chorar amargamente de arrependimento. O olhar de Jesus, ele trouxe Pedro para perto. O olhar de Jesus trouxe arrependimento no coração de Pedro. O olhar de Jesus trouxe Pedro para o lugar onde ele deveria estar, o lugar onde ele nunca deveria sair. E o que o Senhor nos diz nessa manhã, não importa onde você esteja andando, não importa se você errou comigo, não importa se você me negou em alguma atitude, porque nós somos propícios a isso. A palavra de Deus fala que nós temos a tendência de decair para o mal. Se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, estaríamos, a nossa tendência é declinar para o mal. Essa é a nossa essência. Nascemos com a essência pecaminosa. E ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse esse olhar. E o que o Senhor fala nessa manhã para nós, que Ele tem um olhar para nós essa manhã. Não importa o que eu fiz, o que você fez, o importante é que nós possamos chorar amargamente no pé daquele que pode mudar a nossa história, mudar o nosso caráter, mudar a nossa postura, mudar a nossa autoconfiança. Né? Eu vou repetir mais uma vez aquele versículo. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou fazer isso. Não, eu nunca vou fazer aquilo. Eu nunca vou errar com o Senhor nessa área. Eu nunca vou errar. Nunca. Você já está errando porque você já está confiando demais naquilo que você é. Lembre da sua pequenez. Lembre-se o quanto Jesus é grande, quanto nosso Deus é grande. Você é pequena, que a mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor está sobre a minha vida. Nós somos pequenos demais para achar que nós somos alguma coisa no reino. Nós somos pequenos demais para achar que podemos e fazemos alguma coisa. Porque a palavra de Deus diz que até a palavra que sai das nossas bocas é Ele que põe. Então, o que eu sou? Nada. Não deixe a autoconfiança entrar no seu coração. Não deixe os achismos levar você para caminho longe de Jesus. Porque Pedro achava tantas coisas, que ele começou a declinar para aquilo que a nossa carne tende, que é declinar para as coisas que não agradam ao Senhor. Né? E Pedro, ele não vigiou nessa área. Mas para a glória de Deus, Pedro foi resgatado. E marcou uma geração. E marcou a geração dele. E Pedro hoje é muito falado pela experiência que ele teve com o seu mestre. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu já não estou conseguindo falar mais, está doendo já. Mas em que o Senhor nos encontre nessa manhã. Né? Eu quero fazer uma oração antes, né? Uma oração que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero orar com vocês nesta manhã e pedir que o Senhor nos encontre nesta manhã. Que o Senhor nos encontre com o mesmo olhar que Ele olhou Pedro naquela manhã, naquele dia ali. Que o Senhor nos encontre com esse olhar de fogo que queima tudo que não presta em nós. Que o Senhor nos encontre nesta manhã com um olhar de misericórdia, graça e amor e compaixão. Que nós possamos ser vistos pelo Senhor. Que o Senhor nos alcance com esse olhar. Que esse olhar venha nos resgatar a nossa identidade, resgatar de quem somos nele. Que esse olhar venha nos cobrir de amor, que nós possamos nos sentir tão amados como Pedro sentiu naquele momento. Quando o Senhor olha para ele, Pedro se sentiu tão amado. O olhar de Jesus, eu imagino ali, já todo arrebentado, porque quando essa passagem se trata, Jesus já tinha sido coroado com aquela coroa de espinho. Então eu imagino que os olhos de Jesus estavam já inchados ali, e ele olha para Pedro com aquele olhar, olha, eu ainda te amo, Pedro.
Eu ainda te amo, independente do que você fez, eu ainda te amo. Esse é o olhar que o Senhor quer ter para conosco nessa manhã, que vai ter para conosco nessa manhã. Obrigado por esse olhar, Senhor, que nos resgata todos os dias, em todos os momentos. Este é o olhar que o Senhor tem olhado para nós nessa manhã. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, Elane. Amém. Nós, eu aprendi com essa palavra hoje, né? Estava lendo ela aqui também, que o Senhor, ele talvez não tenha, né? A gente conhecendo o coração do Senhor, ele não tenha levado em conta o que o Pedro negou ele, porque o Senhor ele sabia que ele cria, né? Ele cria no Pai dele, o Deus, né? Então, ele sabia de tudo que acontecia, ele sabia de tudo que ainda ia acontecer, mas ele tinha crido sempre no Deus dele. Então, às vezes, a gente se machuca com uma palavra, com o distanciamento de um familiar, uma palavra de um filho, de um cônjuge, né? E de um amigo, de um pai, de uma mãe, e a gente esquece em quem a gente tem crido, né? A gente esquece aonde tem que estar a nossa confiança. Porque sim, ele é o único que não vai nos magoar, ele é o único que não vai nos machucar, ele não pecou e nem pecará, né? O Senhor, quando vier, ele vai vir como um Senhor, ele vai vir com honra e glória. E ele veio a esse mundo, o único que veio a esse mundo e não pecou, gente. E ele, porque ele sabia, ele conhecia o Deus, Pai dele, ele sabia em quem crer, e ele sabia que nunca ia abandonar ele, né? Ele tinha uma promessa, ele veio, ele cumpriu como homem, nos deixou os exemplos aqui na Terra, e eu tenho certeza, né? Nós temos certeza, conforme a palavra, que ele amava realmente Pedro. E ele sabia que ia acontecer aqui, tanto é que ele falou, né? E aconteceu. E a gente não, às vezes, na nossa dor, na nossa agonia, naquilo que, na ânsia de querer algo, de querer resolver algo na hora do aperto, a gente esquece as promessas do Senhor para a nossa vida. A gente esquece que o Senhor já deixou preparado, deixou escrito para nós, que a sua palavra está cheia de promessas para nós. E essa palavra da Elaine hoje, que ela trouxe, essa palavra do Senhor através da Elaine hoje, me lembrou isso, que o Senhor, ele sabia de todas as coisas, ele sabe todas as coisas para a nossa vida, inclusive para Pedro, o que tem que acontecer com Pedro. Então a gente não pode ficar, né, preso nos acontecimentos, a gente não pode ficar preso às promessas do homem, a gente tem que ficar preso em Deus e às promessas de Deus, né? Que ele sempre Amém. sabe o que é melhor para nós. Amém? Alguém quer falar sobre essa palavra hoje, Eu, Glória a Deus? eu quero. Bom dia, paz, gente. A gente fica pensando na imensidão do amor de Cristo, né? Porque passou tudo o que passou, ele alertou, Pedro caiu, mas quando Jesus ressurgiu, né? Quando ele ressurgiu, que apareceu para as mulheres e pediu para que as mulheres fossem e anunciassem aos discípulos que ele havia ressuscitado, ele disse: vai, dize aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Que profundo, sabe? Porque foi uma maneira de Jesus dizer: não ficou nada, né? Aqui, do fato dele ter me traído. Ele é meu, eu amo, eu quero que ele saiba que a morte não me deteve, que eu ressuscitei. E, assim, eu acho tremendo essa parte. Ele poderia ter dito: vai, diz aos meus discípulos. Pedro estava lá no rolo, né? Mas não, vai, diz aos meus discípulos e a Pedro. Esse e a Pedro, gente, ele é símbolo de perdão, sabe? É de abraçar, como Elaine falou, como estava a cabeça de Pedro. Se restava alguma dúvida para Pedro, eu até nesse momento caiu por terra.
porque Jesus o acolheu, não é? Depois de ressuscitado. Então, que a gente possa estar pensando nisso, né? E o Senhor está sempre olhando para a gente com um olhar de misericórdia, né? Falando para a turma do devocional e a Amália, e a Auristeia, e a Elane, né? E a Cristina, a Genesim. Cada um de nós, ele tem um olhar direcionado. Se não houvesse mais ninguém no mundo, ele não olharia para mim mais do que o que ele já olha, porque o amor dele é incondicional. Isso é tremendo. Perdão, perdão, perdão. É isso aí. Amém. Hoje de manhã eu estava falando, conversando com a pastora Genesio, acho que a pastora Samira já estava na sala também, não lembro, que Maria Madalena, ela viveu com Jesus, acompanhou Jesus e não ouviu a voz do mestre, né? Ela É deixou a verdade. dor dela tomar conta, ela estava O enterrando o luto, morto, na o realidade, luto, né? né? Ela estava enterrando o morto, quando o Senhor fala na Bíblia, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Ela É viveu verdade. o luto, ela viveu o sofrimento que ela não reconheceu a voz do Senhor. E às vezes acontece conosco, a gente está no sofrimento, está na dor e não ouve a voz do Senhor quando Ele manda um recado para a gente lá. Às vezes É verdade. através do louvor, através da palavra de uma pessoa que já acompanha mais tempo, né, a gente, um pastor, uma pessoa que já tem um conhecimento maior da palavra, e a gente não ouve a palavra do Senhor porque a gente está vivendo, né, aquela É dor, aquele verdade. sofrimento. Então, a gente precisa realmente viver e buscar ouvir a voz do Senhor, que Ele fala assim conosco, todos os dias, todas as horas. Quer falar alguma coisa, pastora Genesi? Vi que a senhora abriu sua câmera. Mas ninguém quer falar. Ah, abriu a câmera. Ê! Tá sem som, pastora. Tá sem som. Um pouquinho, estou fazendo um atendimento aqui já. Já entra aí em contato. Ó. Ah, Obrigada. Deus alguém mais? abençoe. Obrigada. É, Bem, alguém a quer conta da falar? água. Muito linda a mensagem Camila. mesmo. Glória a Deus. Falou muito em nossos corações. Né? Deus é bom o tempo todo. E nós glorificamos a Ele porque sabemos que cada dia, como eu falei para a Amália antes, né? Que nosso maná, né? É o nosso maná e glorificamos a Deus por essa palavra Amém. tão linda. Eu tenho uma mensagem que eu prego aí sobre Pedro, antes e depois. Tem um versículo, né, que diz que Jesus fala, Pedro, quando tu te converter, tu vai ajudar teus irmãos. E às vezes a gente pensa, né, bem como a irmã Elaine falou, às vezes tanta autoconfiança, eu posso, eu sou isso, né? E daí chega um momento, Jesus diz, quando tu te converter, né? Então a gente pensa assim, o processo que ele passou, mas o caminho é se humilhar. Ele se humilhou, né? E Jesus alcançou ele, perdoou, o próximo passo lá foi a sombra dele curava, de tanto poder, de tanta unção, de tanta graça que ele teve, né? Então é muito, muito lindo. Falou muito no meu coração. Deus abençoe muito, irmã Elaine. Que Deus continue te usando com poder e muita unção. Amém. Glória a Deus. A gente só vai ser realmente filhos do Senhor quando a gente tiver um verdadeiro encontro com Ele. Né? O verdadeiro encontro com Deus é eu e Ele. Não é lá na igreja, não é. É o meu encontro com Ele. Não tem. Eu Verdade. posso estar na igreja, eu posso ir para o encontro com Deus da minha igreja, eu posso ir para. Tem muita gente que vai para o morro, né? Como é o nome que chama? O monte Sobe o da morro oração. para o monte da oração, faz tudo. E muitas das vezes ainda não teve o verdadeiro encontro com Deus. Meu encontro com Deus é diferente, é sobrenatural, é eu e Ele.
nem multidão, é ele e ele, né? Ele fala que quando tiver 2 ou 3 reunidos, ele vai estar lá, mas ter um encontro realmente com o Senhor, gente, é sobrenatural. É sobrenatural. Glória a Deus. Você morre para o mundo realmente e vive para o Senhor. Você começa a entender os planos do Senhor, você começa a ouvir o Senhor. É impressionante. Ah, eu nasci com o dom de falar com Deus. Será que nasceu mesmo? Eu escuto muito isso na igreja, nas pregações. Meu Deus do céu, será que realmente? Eu não posso duvidar, mas nem sempre realmente a gente escuta só a voz do Senhor quando a gente está em algumas situações. Às vezes o inimigo também ele se verte de pessoa boa, né? Como a Camila diz, ele se verte de crente também, né? E é para isso que a gente tem que estar preparado para ouvir a voz do Senhor. E ele cita a Eu palavra comecei também, né? cita, Né? eu Ele comecei a cita entender a os própria caminhos. palavra. Como né? Ele foi tentar Jesus, né? O Quando próprio Jesus já Jesus estava citando a terminando. palavra. É, É, e engraçado que se você for ler realmente, reler essa parte aí, nossa, ele oferece coisas melhores para o Senhor que ele vai tentar o Senhor de uma forma que se a pessoa não estiver preparada, ela cai. Eu lembro-me verdade. que eu já percebi que como é os traços do inimigo. O Senhor coloca um desejo no seu coração e ele vai, quando você está encaminhando, ele planta exatamente uma coisa até mais bonita do que aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E muitas pessoas não percebem. Ah, não é, o antigo não era do Senhor, mas o inimigo foi lá, colocou uma coisa mais bonita, a pessoa cai, uma coisa melhor, e aí depois vai ver, não, não era isso, era aquele primeira coisa lá. Então a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes o Senhor planta um sonho no nosso coração e o inimigo vem e coloca o mais encapado, o mais bonito, que a gente tem que ter cuidado se realmente aquele mais bonito, o mais encapado. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Quando eu comecei a vender roupa cristã, não foi na presente de Deus. Eu tive um prejuízo enorme. Eu tenho uma sacola cheia aqui, que até vou doar para dar para uma instituição, já está certo com essa senhora. E aí não deu certo. No intervalo entre essa empresa a presente de Deus, o inimigo me colocou uma empresa que é muito famosa, que as peças são lindas, e eu fiz uma compra de 21 peças. E não é tão barato como o presente de Deus, é acessível, ela é muito mais cara, as peças dela. E eu tive prejuízo com 7 peças. 7 peças. As peças mais bonitas todas estragaram. E um dia orando, o Senhor disse, minha filha, preste atenção na minha palavra. Nem tudo sou eu que te falo. E ali eu vim aprender. Eu vim aprender que o Senhor, ele coloca coisas no nosso coração, mas o inimigo vai colocar uma coisa mais bonita, nos meus olhos seja o melhor, por isso a gente precisa vigiar. E daí eu entrei na presença de Deus desacreditando, achando que toda empresa não servia. Isso é mentira, as pessoas se encapam de palavra do Senhor, falam de Senhor, mas é mentira. Eu fiquei observando a presença de Deus durante 6 meses. Eu só comecei a agir na presença de Deus a partir de 6 meses, quando o dono começou a fazer as reuniões, quando ele começou a conversar conosco. E aí eu comecei a trabalhar mesmo na presença de Deus, para ver se realmente era o que Deus queria, depois que eu fiz uma oração meio-dia, devido ao que já tinha acontecido comigo e que o Senhor me falou. Então, ali eu aprendi que o inimigo, ele coloca uma coisa mais linda, mais bonita, e você pensando no que vai ganhar, vai lá e aceita. Aí depois aí, não era aquilo, entendeu? Não era aquilo. E é muito difícil a gente, às vezes, não atentar para a palavra do Senhor, e a gente cai sim. Aí eu lembrei, nesse dia eu lembrei do que ele fez com o Senhor no 40º dia lá do jejum dele. É só você ler que ele dá tudo para o Senhor, gente. O Senhor já tinha tudo, ele vai lá, vai tentar o Senhor de uma forma, uma persuasão que só ele mesmo persuade. E a gente tem que vigiar.
Mais alguém quer falar? Ninguém mais? Hum. Quem quer fazer a oração final, então? Quem se levanta aí para fazer a oração final. Deixa eu ver aqui quem era que estava na oração final hoje. É só olhar aqui. Mais alguém? Ninguém quer falar? Vamos encerrar então, né? Deixa eu ver aqui nos pregadores que tal. Gente, vocês imaginam que o meu celular tem de grupo, mas é muito bom. Então, não tem oração final, eu vou chamar aqui um voluntário. Quem se voluntaria aí para fazer a oração final, ore pela família da Elane, pela cura da Elane, a cura da família dela, casa dela e por nós todos aqui. Auristea, você pode fazer? Pastora Genesi já fez pela início. Isso. Auri, compareça. Eu só não estou podendo abrir a câmera. Eu estou no banho. Vamos orar, né? Senhor Deus, nós estamos mais uma vez na tua presença, agradecidos, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o Deus que nos conhece, Senhor. É o Deus que cuida de nós. Pai, muito obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações hoje, Senhor, que ela possa ser um alerta para as nossas vidas e que nós jamais possamos ser autoconfiantes, ó Pai, porque a nossa confiança vem de Ti. Pai, muito obrigado, continua conosco, continua com as decisões do nosso dia a dia, abençoa nossa família, abençoa esse devocional, Senhor, para que nós possamos estar recebendo cada vez mais a Tua palavra como maná nas nossas vidas. Abençoa, Pai, a família de Elaine, dá saúde, dá cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te apresentar as pessoas do nosso convívio que têm estado doente, que têm precisado de um milagre, Senhor, que Tu vá ao seu encontro, que Tu complete a obra que um dia Tu começaste, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus, né? Obrigada, gente. Vamos todos com fé, olhar para Jesus, né? E eu creio nele que essa semana vai ser uma semana extraordinária, que vai ser a semana melhor de todas que nós já vivemos. Eu creio Glória a nele Deus. também que vai ser uma semana cheia de bênçãos, de vitórias, de milagres. E que o Senhor entregue Amém. nesta semana aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido, Amém. e com confiança nele, que ele cure, liberte, tire Em todo o nome de mal, Jesus. toda a doença, Pai. Que o Senhor provenha para a sua vida, para a nossa vida, o melhor dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Desligar a câmera para me despedir de vocês. Amém.